tem sentido, né, que é um assunto novo, né, questão da rede social. E ontem nós tivemos aqui uma discussão calorosa, como se já fôssemos todos muito entendidos no assunto, né? Eu queria agradecer a presença de vocês. E hoje quem vai fazer a mediação é a Sueli, Luísa. Não tem jeito. Toda hora é essa coisa entre as duas. É do educativo do museu. A Ana Paula também está aqui na operação das mídias e todas. A Ana Paula que é a nossa ativadora de redes sociais. E então, a partir de amanhã, quando vai ser o lançamento oficial da rede social do museu, vocês vão ouvir muito a Ana Paula por aí, ouvir, né, Ana Paula? Vai deixar vocês. Queria chamar a Simone Villani. Ela é artista plástica, fotógrafa, especialista em design de moda, arte, educação e tecnologias contemporâneas. É professora de artes e informática da Escola Recreio e blogueira. E o professor Marcos Bortolos, que é professor da Escola de Engenharia da UFG e atua nos cursos de Engenharia Mecânica Aeroespacial e de Licenciatura Indígena da Universidade de Educação também da UFG. E o tema que a gente vai trabalhar aqui hoje é uma apresentação dos formatos da produção dos dois casos em redes sociais. Por favor. Nós não precisaríamos de microfone, mas nós temos a Adri, lá dos Estados Unidos, né, Adri? Então a gente vai usar o microfone para ela poder conseguir captar bem o áudio e nos ouvir, ok? Boa noite. Estou aqui hoje representando a Escola Recreio para falar de redes sociais. No nosso caso, nós começamos a trabalhar com blogs em 2007, na educação infantil. Ensino fundamental. Antigamente era terceiro período quase, na época a gente começou, e as crianças estão na faixa de 6 anos. E nós criamos um blog para as crianças participarem de outra forma na aula de informática, de uma forma mais interativa, criando situações que pudessem ser usadas na informática e juntando os projetos que elas tinham em sala de aula. O que elas estavam estudando, a gente foi criando recursos e postando no blog, fazendo com que elas fossem escrever e uma comunicação também com as famílias. Era uma forma da família participar do que elas estavam fazendo em sala de aula. E foi uma experiência muito interessante. A professora na época está aqui presente, Silvia. E os meninos gostavam muito, né, Silvia, dessa época de chegar na aula de informática, o que nós vamos ver hoje, o que vamos postar, se pai e mãe escreveram, se comentaram. Então foi uma experiência muito interessante. E de lá para cá, todos os anos, é sempre criado um blog para a turma que trabalha comigo, porque eu sou a professora de informática, e a gente está sempre se aperfeiçoando, eu acho. Cada vez a gente aprende mais com as crianças, descobrindo o que mais que a gente pode postar e que eles participem, que eles escrevam, que eles comentem. E trabalhamos aí esses anos todos, primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Eu trouxe um PowerPoint só com alguns exemplos de atividades que foram feitas. Pode passar o primeiro. Esse foi uma excursão que foi feita aqui na Praça da Liberdade. Então foi feito um registro do dia, né? A turma, o que eles viram, as estátuas, todos desenharam essas estátuas. Então esses estátuas foram postadas, elas foram desenhadas no lápis. Aí a gente escaneia, trabalha isso no programa, no Paint, publica essa imagem. Cada criança tinha a sua imagem publicada e o processo de
de criação desse trabalho foi escrito por eles. Muitas vezes eles falavam, eu gostei de fazer, eu escolhi, eles falavam o nome da estátua que eles representaram, então foi um trabalho assim, muito intenso. Pode passar o próximo. Foi criado também na época das férias um trabalho de malas. Então as crianças todas fizeram as malas e escreveram o que eles iam colocar na mala. E eu postei essas malas todas no blog, que era a forma que elas tinham de contar as novidades das férias, postando no blog na mala delas. O que elas iam trazer na mala em agosto, quando retornassem. Então também, cada criança tinha a sua mala e a mala da professora também cheia de novidades. Então cada um fez a sua mala e fez a lista. A lista era para ser digitada, mas foi tão legal o escrito que eu pus os dois. Pode passar. Pode passar o próximo. Outra coisa que a gente trabalhou muito em blog foram adivinhas. Então a gente punha uma série de adivinhas e mandava para casa. Olha, vamos entrar no blog e vamos ver quem consegue responder a adivinha, né? E publicar, e depois a gente contava quem tinha acertado. Cada criança fez o seu comentário, né, a sua resposta, e depois a gente via quem tinha acertado. Então é uma forma também de trabalhar em casa. Pode passar. Esse recurso também de mandar uma mensagem para a mãe, Dia das Mães, a gente fazia surpresa, cada um fazia a sua mãe, escrevia um bilhete, e um bilhetinho para casa, mamãe, vamos acessar o nosso blog, que temos uma surpresa. Então cada mãe via o seu presente e comentava também, né? Então no dia da aula, as crianças chegavam para ver os comentários da mãe na aula de informática. Então sempre uma surpresa. Outra forma de registro foram projetos feitos, né? Esse já foi no outro ano, acho que 2008. Projetos que aconteciam na turma e a professora, a gente ia registrando e ia postando para as crianças terem todo o projeto postado e acompanhar cada semana uma nova descoberta, um novo processo, desenhos, os índios, esse era um trabalho até indígena. Muito legal, sabe? Foi uma viagem à Amazônia. Pode passar. Esse já foi feito com a turma de segundo ano, ano passado, 2009. Então, crianças maiores, então elas escreviam mais. Então, a gente tinha mais opiniões, mais interação com as crianças maiores. Então, esse foi feito um para casa, que foi escrito na agenda, e eles tinham que acessar o blog e falar quem era esse personagem que eles criaram. Eles é que criaram o personagem, ficou o mascote, a professora está aqui presente também, o mascote da turma. Então, assim, excursões, fotos que as mães às vezes não podem acompanhar, estão no blog para as pessoas verem. Mas esse é um blog, vou deixar aqui uma coisa clara, que esse blog, ele é fechado, é um blog interno para a turma. A gente não deixa esse blog aberto muito tempo. A gente abre por períodos assim, olha, vai ficar aberto uma semana, dá um bilhetinho para casa, não é qualquer pessoa que entra e comenta. Vai um prazo, ó, você tem uma semana para você entrar e comentar. Aí a gente fecha o blog para as novas surpresas. De segurança, né? Por segurança, para não entrar a gente e começar a comentar coisas que a gente não quer, né? Depois você pode retornar. A gente retorna. A gente abre, porque como eu sou administradora do blog, ele me permite essa função de fechar e abrir para quem eu quiser, para membros cadastrados ou aberto a qualquer pessoa. E eu ainda tenho um recurso de mediar esses comentários, se eu quiser. Antes dele ser publicado, ele passa por uma avaliação, eu vou falar, vou ver se eu permito ou não. Mas nesse caso não, nesse caso eu deixo aberto uma semana. Nunca aconteceu de outras pessoas entrarem e postarem comentários indesejados. E o que eu acho muito legal é que às vezes as crianças ficam tão empolgadas que contam para avô, para tia, para madrinha que mora em outro estado. Então toda a família participa dessa rede, aproxima. Esse também foi um trabalho feito ano passado, na Semana das Crianças. Cada criança
pôs o que era para ela ser criança, cada um escreveu e assinou. Então, eles têm esse exercício de trabalhar na aula de informática. E o que eu acho interessante é que, às vezes, na hora de postar, as mães não sabem postar um comentário. Tem sempre um problema. Ai, como é que eu posto? Eu não sei fazer. Então, os meninos aprendem, ensinam para as mães quando chegam em casa. Ah, minha mãe não conseguiu, então vem cá, vou te ensinar como é que a gente vai aprender. Aí chega em casa e ele conta para a mãe e a mãe posta. Então, funciona também. Pode passar. Então, esse foi um trabalho que foi feito também no segundo ano. Eles fizeram um trabalho de artes, juntamente com a informática, um retrato deles. E esse trabalho foi postado no blog, e depois cada um comentou o processo do trabalho. Se foi difícil, o que eles gostaram mais de fazer no retrato deles. Então, nesse caso aí, o que eles mais gostaram foi de usar a ferramenta conta-gotas para poder achar o tom de pele. Bom, esse já é um blog de 2010 com a visita ao Museu das Meninas do Metal. Então, as crianças, cada um escreveu o que foi mais significativo aqui, o que agradou mais no museu. Esse não tem imagem, já são as crianças de primeiro ano. Acho que tem só mais, né? Eles aqui digitam, eles aprendem a digitar, né? Estão lá na aula de informática e eles digitam, às vezes eles erram, às vezes eles têm letra maiúscula, estão aprendendo shift para letra maiúscula, então todas as primeiras palavras têm shift. Esse é um comentário também da turma de primeiro ano, né? Mas esse é o comentário das mães. O blog estava aberto, as mães viram os trabalhos das crianças, as fotos da visita ao museu e as mães comentaram. E esse é o blog oficial do Recreio, que é um blog que está no site do Recreio, que também as mães acessam, né? A gente às vezes comunica, temos novidades, vai um e-mail para casa falando das novidades daquela turma. Como a gente só manda texto, as imagens eles vão ver sempre no blog e podem comentar. E aqui tem algumas falas, né, das crianças de primeiro ano da visita ao museu. Acho que é mais fácil vocês lerem daí, que eu estou de cabeça para baixo. Bom, gente, esse é um pouquinho da experiência de blog. Eu sou blogueira há muito tempo, desde 2006, e eu tenho aí 20 blogs. Eu acho que blog é uma forma muito legal, eu acho, assim, a minha opinião, de registrar, é um diário, não deixa de ser um diário de bordo, né? Tudo que você faz, você publica, você posta, tá ali. Eu usei blog a primeira vez em 2006 para fazer uma pesquisa para minha monografia de pós-graduação, que era sobre capa de chuva. Então, como eu tinha pouco material disponível, eu criei um blog e fui pondo imagens e fui vendo o que cada um tinha para contar da capa de chuva. E eu acho que é um trabalho interessante, assim, você vai registrando. Eu anexei isso no fim da monografia. Então, eu adoro o blog. Toda semana eu mudo a cor, mudo o fundo, cria novas... Porque eu acho que blog é uma coisa viva, eu acho que tem que ser assim, todo dia. Né? Se não dá todo dia, toda semana, eu acho que se não tiver novidade, você não volta. Então, eu acho que para um blog funcionar, ele tem que estar sempre em dia, assim, sempre com uma coisa nova. Você não vai abrir e estar sempre com a mesma cara. Eu acho que quanto mais coisa tem para a gente mostrar e registrar, porque aí quando a gente vê, a gente tem muita coisa que a gente sempre tem mais coisa para publicar, né? Então, gente... Toda vez que você vai registrar uma coisa nova, você elimina? Não, ele elimina, ele vem de trás para frente. Então, cada postagem nova, ela passa a ser a primeira. Pois é, porque você já viu que eu não vi. Não, mas assim, cada postagem que você faz, ela fica assim, você
Você tem o título e tem a postagem. Aí você vem com outra, ela desce. Ela vai ficando as últimas, são as recentes. Então você abre o blog e você vê sempre uma coisa nova. Tem todo mundo fala tanto, eu fico preocupada também com essa coisa de segurança, Olha, eu acho assim, acho que as pessoas no início postavam muitas coisas indesejadas, faziam comentários maldosos, mas eu acho que hoje já faz parte do dia a dia. Você vê blog aí que todo dia muda. E que as pessoas querem ver todo dia o que a outra vai colocar. Não sei se vocês conhecem aquelas de moda que põe a roupa. Hoje eu vou assim. Hoje eu vou sair. Então todo dia ela põe a foto dela, com a roupa que ela está naquele dia e descreve o que ela está usando. Aí no dia seguinte, ela posta outra roupa, do jeito que ela saiu. E ela vende. É um bom negócio. Entendeu? E foi muito engraçado. Eu só fiz um parêntese aqui no outro dia. Eu disse, não, eu olho todos os blogs que tem por aí. E eu olhei esse blog para ver o que ela tinha. E tinha uma bolsa roxa no blog. Isso me chamou a atenção. No dia seguinte eu fui almoçar, eu vejo a bolsa. Era a própria. A própria dona do blog está lá. Eu conheci ela pela bolsa. Porque a bolsa chamou atenção, a bolsa roxa. Eu sentei no restaurante e a bolsa estava lá. Eu falei, gente, conhece essa bolsa. Então você faz assim, é quase que fazer parte da vida do outro ali, né? Porque todo dia você vê ela lá na porta do lugar que ela trabalha com a roupa. Então é assim, as pessoas entram sempre para ter novidade. Então ele tem que ser muito dinâmico. Agora, se você acha que tem um comentário desejado, você corta. Ele te permite isso. Se você que administra, você vai lá e corta. Eu acho que hoje é mais tranquilo. Né? Eu gostaria só de complementar aqui da Simone, que eu acompanho ela já há alguns anos, né? Uma parceira de blogs. Eu acho que a persistência, né? E às vezes dá desânimo, né? Ninguém entra, ninguém comenta. Né? É porque eu acho assim, o blog, para ele funcionar, e você saber que ele está funcionando, você tem que comentar, alguém tem que comentar. Porque só ver, todo mundo vê. Mas você não sabe que você viu. Entendeu? Então você põe uma palavrinha, adorei, gostei disso. Você sabe que as pessoas viram que você postou. Então às vezes fala, não sei escrever. Eu acho assim, qualquer palavra, você não precisa nem assinar. Você tem uma possibilidade lá, um recurso de postar como anônimo. Você não precisa pôr nome. É uma resposta, né? Mas é um retorno que você tem do que você está postando. Você está postando para o outro, e o outro tem que te dar uma resposta. Você saber, será que é por aí? Será que eu acertei? Entendeu? E as possibilidades de concordar, descontar, interação. E fala assim, não, gente, você não mostrou, porque de repente você quer ver o retrato. Uma filha de mão única. Agora, eu acho assim, a gente quando posta a imagem, o retrato das crianças, eu tomo cuidado de não pôr a criança de cara. A foto de... Né, às vezes tem as mãos, trabalhando, fazendo uma atividade, mas eles não estão assim, escancarados, porque o pai pode achar ruim que você está postando uma criança sem autorização. Então a gente toma cuidado, posta de costas, para não identificar tanto quem é quem. Uma grande vantagem também que você colocou, que é que tudo que vai sendo postado, é um registro, você constrói uma memória. No caso do Recreio, é uma memória de todos os anos aí, desde 2007. 2006, a gente criou um blog interno para comunicação entre a equipe. Você quer convidar para um lançamento, você lê uma matéria legal, vai ter um evento, você vê um filme que você gostou, você vai colocando ali e as pessoas abrem para ver o que está acontecendo. Tem novidade ali, né? Então, acho que funciona bem. Né? Eu acho que, continuando aqui de rede social, eu fiz um curso à distância. E é uma especialização à distância que você só trabalha no computador. Mas a gente tinha um espaço no café. E no café tudo era possível. Então você podia convidar, falar, fulano assiste cada um no lugar do Brasil. Mas a gente encontrava para falar de outros assuntos no café. Era um café virtual, mas sempre tinha uma foto do café, quer dizer, era como se fosse, não era um blog, mas era um espaço para isso.
Então é muito interessante, porque você passa a ver o retratinho, a gente não está falando sozinho, você tem um retratinho do lado assim, e a sua fala. Então você passa a conhecer todo mundo, e é muito interessante. Eu faço um curso virtual também, e esse semestre, se não me ajudou, esse semestre foi um pedido mesmo da professora do curso, a gente, cada um, montar mesmo um blog, criar um blog. E foi muito interessante essa troca, tanto de colegas que passaram pelo meu blog, que entraram nos seguidores, sabe? Acho que amplia demais, né? Agora também está sentindo na pele o que é comentar o blog. Porque as pessoas olham, que legal, mas tem que postar, e ela tem que postar mais coisa para as pessoas voltarem mais vezes. Porque você vê uma vez que não tem novidade, você não volta. Então você tem que estar sempre alimentando. Isso vai sendo construído, né? Por exemplo, a gente fica muito frustrado de faltar os pais, mas isso cadê o comentário dos pais? Às vezes vem e não comenta. Igual eu só olha. Pois é, mas agora você pensa no seu filho, o seu filho faz um desenho para você e escreve um texto. Aí todos os colegas chegam para ver na aula, todos têm um comentário menos ele. Você viu o trabalho dele? Não, você viu o trabalho, falou com ele, mas na turma, ele não sabe, a turma não sabe que você viu. Porque você não falou, olha linda, adorei, obrigada. Entendeu? É isso que acontece. E os professores, todos os professores, eles relatam também no blog, atividades? Olha, a gente quer isso. A gente quer que todo mundo partilhe as suas experiências com a escola toda. Porque às vezes você está ali fazendo uma pintura, uma brincadeira, e ninguém está vendo, só você. Aí você fotografa, vai lá e posta. E faz um pequeno relato. Para você poder dividir isso, olha, eu fiz isso, foi muito legal, vale a pena. Então assim, a gente está tentando, está conseguindo. Não de todo mundo, mas eu acho que é um começo. Vem crescer. Vai crescer muito. E outra coisa que a gente tem feito, no site do Recreio, vocês vão ver também, a gente faz mostras virtuais. Que é muito legal, você seleciona trabalhos, os melhores trabalhos de um semestre. Cada professora tem que, pelo menos 3 trabalhos, ela tem que me entregar, colocar numa pasta. E eu posto todas as turmas, pelo menos 2 trabalhos eu posto. Eu seleciono, falo, olha, não é uma exposição de arte, mas é uma exposição de trabalhos variados. O blog está lá no passarinho, lá em cima. Não, aqui ó, o passarinho de cá, o passarinho. Então, a gente faz assim, trabalhos. Aí você vê que você trabalhou muito durante o semestre. Para você escolher 2 trabalhos, às vezes, é difícil, mas você vai mostrar. Não é todo mundo trabalhando. Às vezes eu peço um trabalho do processo, uma foto do processo e uma foto do trabalho. E aí você tem, olha, eu fiz tanto trabalho. Aí você vê assim, tudo que foi trabalhado no semestre. E é muito legal. Deve estar lá no canto, Mostra Virtual 2010, Mostra de Artes, tá vendo? Lá de baixo. 2009 a gente começou, então tem, pode descer. Mas não, você vai ter que clicar em cada título que você vai ver, porque como já passou da data, você vai ter que clicar em cada título, então tem sempre um processo e tem um trabalho, você não precisa mostrar o trabalho da turma inteira. E o espaço para comentar. Tem que voltar, ele vai ter que voltar um por um, porque ele apareceu lá. Então tem a turma que fez, que não tem o nome da criança, né? Assim, um exemplo do trabalho que foi feito. Então às vezes não tem processo, porque às vezes tem o título, tem às vezes a técnica, trilha das cores, tem um jogo. Não. Tá vendo? Processo. Esse só tem processo, porque não tem o trabalho todo, né? A gente vai registrando passo a passo. E que é legal para os pais verem também. Porque às vezes o pai só vê o trabalho pronto.
E não tem o processo. Principalmente os pais de meninos, né? Porque as meninas contam mais que os meninos. Menino, pra quem foi a visita no museu? Aí vai embora. Menina conta. Adolescente pior ainda. Pior. Aí quase que não resmunga. Aí, gente, mais alguma questão que vocês querem esclarecer? Se eu deixar que eu vou falar a noite inteira, né? Eu vou deixar o Marcos falar e depois a gente volta. Alguma dúvida mais? Ó, só vou ensinar como monta um blog. Sei lá, Blogger, para mim, o blog mais fácil de ser trabalhado é Blogger, da Google. Você vai blogger.com e cria um nome para o seu blog, que pode ser o título do blog. A gente sempre põe o nome da turma, né? Turma das princesas, turma dos pimentinhos, mas ele tem um endereço que nem sempre é turma dos pimentinhos, tá? Você pode colocar pelo seu nome, ou pelo nome da instituição, ou o ano que você está trabalhando. Então, assim, às vezes, esse ano tem coisa assim, blogger, aí você vai ter que criar uma conta, criar um blog no laranja lá. Então você vai criar um nome para o blog e um endereço, você vai ver se ele é disponível. Nem sempre você consegue o nome que você quer. Geralmente quem tem o endereço do Gmail, né, Simone? Eles já integraram bem isso. Porque Com uma conta só você consegue ter conta no Orkut, fazer um blog. Não, mas aqui, esse Google aqui, é o primeiro que eu criei com uma conta que não é Google. Eu criei com a minha conta do Terra. Mas à medida que você vai criando blogs, ele vai com todos na mesma página. Então, eu tenho 20 blogs registrados com o meu nome. Cada um tem, né? Um é de cabo de chuva, outro é da escola, outro é meu pessoal. Você tem várias comunidades, né? Do jeito que você falou, né? Você tem grupos de amigos, tem várias comunidades. Você tem a dos fotógrafos, a da moda, a da arte. Então, você cria e está tudo no mesmo. Com o seu login, com o seu e-mail, você tem todos eles. Mas cada um, para a pessoa chegar lá, vai digitar. Primeiro ano, recreio, tarde, 2010. É uma identificação, mas aí é turma dos princesas, ou turma das ideias. Aí o nome fictício, o nome que está lá, pode ser o nome que você quiser. Você pode ir mudando. O endereço aqui não. O HTTP lá é o mesmo. Simone.vilano. blogspot.com. Eu acho que é o blog mais fácil de trabalhar. Outros, WordPress é mais difícil, eles têm ferramentas complicadas, mas esse, seguindo passo a passo, é super tranquilo. Tá? Só tem um pouquinho de paciência no começo. A Silvia mesmo está de prova, não foi tão difícil. Aí você começa a visitar outros blogs. Eu quero esse fundo aqui. Esse aqui ele gosta de um reloginho. Como é que eu vou fazer isso? Aí você começa a descobrir. Eu vejo que o seu é claro, né? A maioria dos blogs. Não, meu cada dia, um dia tem bolinha, um dia tem estrelinha. Colorido, né? Um dia tem. Aquela coisa escura. Né? Não, todo dia, na primavera ele é um, na Páscoa ele é outro. Ele muda o fundo. Aí você tem essas opções todas. Porque a pessoa tem que. Olha, mudou. Cada vez que ela vai no seu site, ela tem que ver uma coisa nova. Mesmo que a notícia não seja nova, mas um detalhe. Você tem que alguma coisa tem que chamar a atenção. Tá? Vou passar aqui para o Obrigada. Não vai passar o filme, não? Quer passar no fim? Não pode passar no O filme tem os dois ou só um? Só um? Tem um só. É 5 minutos só. Vamos deixar beleza, tá? Bom, Eu vou editar o dele, ficou bacana. tem que editar o professor, né? Falar aqui de um outro assunto, mas também que pode, né, tá ligado a esse tema aí da rede social. Mas inicialmente gostaria de agradecer o convite da Helene e da Ana Paula, de poder vir aqui relatar a experiência que a gente teve com a visita dos alunos indígenas aqui no museu. Eu dou uma disciplina lá na Faculdade de Educação que se chama Ciência, Tecnologia e Cultura. E essa disciplina é dada para alunos que são alunos indígenas.
e eles são professores nas suas aldeias, a maioria, e a maioria é daqui de Minas Gerais mesmo. Para quem não sabe, assim, Minas Gerais tem 8 etnias, e são diversas aldeias. Só o Jacriabá, por exemplo, lá no norte de Minas, são 32 aldeias, são cerca de 10 mil índios. No curso atualmente, a gente tem muitos também do sul da Bahia, os Pataxó do sul da Bahia, e tem 2 alunos do Piniquim, que são do Espírito Santo. O curso ele é um curso especial para esses alunos indígenas. Seria muito complicado que esses alunos estudassem em cursos regulares da UFMG, até pela própria necessidade que eles têm de uma educação diferenciada, né? Essa questão da educação indígena, ela surgiu com muita força nas últimas décadas, principalmente por mudanças na Constituição, na legislação, né, de educação, e que nessa legislação ela dá assim, o direito dos povos indígenas de terem educação própria para eles, né, de acordo com os costumes, calendários próprios, e por isso é que a gente criou na UFMG esse curso. É um curso que ele é um curso especial e que ele tenta um diálogo mesmo entre os saberes tradicionais indígenas e os saberes acadêmicos. Então esse é o grande desafio, né? Estabelecer esse diálogo. Inclusive o nome do curso é Formação Intercultural de Educadores Indígenas. Eu acredito que a gente ainda está assim, um pouco longe dessa meta, mas ela está sempre presente e todos os esforços que a gente faz são nesse sentido. Inclusive eu vou falar sobre a impressão que eles tiveram da visita e vocês vão ver pelas observações que eles fizeram como é que essa questão desse diálogo, do trabalho dessas diferenças é importante e que muitas vezes a gente não percebe assim, a gente dentro da universidade a gente trabalha com uma visão do mundo, um sistema de conhecimento que é bem específico, né, que a gente chama de ciência e tal, mas quando a gente começa a lidar com esses povos indígenas, a gente começa a perceber a necessidade de uma mudança nessas visões, né, não deixa de ser um confronto mesmo, né, a gente está trabalhando com um confronto. O curso ele acontece um mês em cada semestre e é o que a gente chama de módulo intensivo. Então eles teve um grupo que veio agora em agosto, nós estamos atualmente com outro grupo que é a turma mais antiga, que vai ficar até começo de outubro. E depois nós é que vamos nas aldeias, os professores da UFMG vão para as aldeias e tem as atividades de intermódulo. E quando eles retornam no semestre seguinte, é que uma disciplina é fechada. Então, por exemplo, essa minha disciplina, ela teve uma carga horária aqui, no mês de agosto, aí em seguida, nos meses de outubro e novembro, eu vou nas diversas aldeias, trabalhar no intermódulo, e o fechamento da disciplina só vai acontecer em março do ano que vem, né? Que é aí que a gente vai ter um fechamento mesmo, e nesse fechamento a gente faz um seminário que a gente agrupa todas as disciplinas no seminário, justamente para não ficar igual o ensino, né, convencional, das disciplinas muito separadas, e muitas vezes não há uma concordância entre elas, né? Um professor às vezes dá uma disciplina, não sabe o que o outro está dando e tal. E aí teve uma professora, que é a professora Lucinha, que ela teve essa ideia. Não, no início do semestre a gente faz o fechamento do módulo anterior, do semestre anterior, com todos reunidos, né? E aí um professor ele fica sabendo o que o outro ensinou, e a partir daí também atividades em comum podem ser estabelecidas. Então foi uma ideia excelente que ela teve e que a gente começou a implementar no semestre passado. Então o curso acontece muito nessa base, né, dessas ideias que vão acontecer e a gente vai colocando em prática. Então a gente tem um corpo docente que pelo menos tem essa característica interessante de
de arriscar, né? Colocar em prática, que eu acho que pedagogia, eu já li um livro de um professor da Unicamp que chama Pedagogia do Risco. Eu nem li o livro todo, mas nem precisa, só com essa capa, né? Pedagogia do Risco, a gente já sabe do que se trata. Para a gente se lançar mesmo na fogueira e ver o que acontece. Então, assim, nessa disciplina que eu leciono, Ciência, Tecnologia e Cultura, justamente o objetivo é relacionar os modos de vida, os costumes, com as tecnologias e o conhecimento. E aí, a ideia de vir visitar o museu era para justamente trabalhar um pouco desse confronto de visões, né? A gente tem o nosso conhecimento, que é baseado no conhecimento ocidental, o conhecimento dito ocidental, a gente nem sabe direito o que é isso, mas a gente, de maneira bem resumida, a gente fala que é isso. A gente tem uma ciência, tem esse conhecimento e tal. E os alunos, assim, eles leem diversos textos que falam do nosso conhecimento, que falam dos conhecimentos tradicionais, não só dos velhos da sua etnia, mas de outras etnias. Uma coisa interessante que acontece no curso é que todo módulo a gente traz convidados, professores indígenas de outros estados. A gente tem no norte do Brasil diversos professores indígenas que já atuam na educação há muitos anos e que são pessoas bem especiais, que elas fazem muito a ponte entre o conhecimento ocidental, esse conhecimento acadêmico, e os conhecimentos tradicionais. E aí eles dão aulas para os alunos nossos. E com isso os alunos do nosso curso começam a ter uma percepção mais ampla, política, de conexão com outros índios do Brasil, outros povos e tudo. Então são esses professores, assim, eles, vamos dizer, eles já incorporaram o que a gente quer passar para os alunos, que é esse trânsito mesmo entre um mundo de conhecimento e outro. E isso não é uma coisa fácil, porque quando a gente é formado num determinado sistema, isso já modifica a nossa visão. A nossa visão do mundo, atual, ela é fruto da nossa história. E aí, até a nossa biologia, a nossa estrutura biológica, ela já é o resultado dessa história. Então, a maneira como a gente vê o mundo é o estado da nossa estrutura biológica. E essa estrutura biológica, ela tem aqueles fatores genéticos, né, desde o nascimento, mas aí é uma interação entre a nossa cultura, a nossa herança genética, o nosso modo de vida vai alterar a nossa visão. O bairro onde a gente morou, a cidade onde a gente morou, tudo isso influencia na nossa visão. Eu vou relatar aqui a impressão que os alunos tiveram, os pontos, assim, a impressão que eles tiveram, eles relataram no próprio dia da visita, né, que a Ana e a Helena conversaram com eles, e eles relataram diversos pontos sobre a dinâmica do museu, todos os aparatos tecnológicos que foram utilizados. Eles ficaram bastante impressionados com as tecnologias que eles viram aqui. Eles acharam as tecnologias muito envolventes, os recursos muito envolventes, e eles tiveram uma surpresa porque eles estavam achando que eles iam num museu, assim, do tipo mais convencional. Quando eles chegaram aqui, eles se depararam com uma série de coisas, eles ficaram muito empolgados, assim, com o que eles encontraram aqui. E a gente chegou a discutir um pouco também que a maioria desses povos indígenas, eles estão construindo o que eles chamam de casa de cultura. E nessas casas de cultura, justamente para preservar a cultura, questão de objetos cerâmicos, artesanato e tudo. Então eles saíram daqui com uma ideia até mais interessante para as casas de culturas que eles estão montando. Há relatos assim, do desinteresse de muitos jovens indígenas pela própria cultura. E aí, uma maneira, né, de ajudar nessa questão é que essas casas de cultura sejam mais atrativas, né, para esses jovens. E eu acho que
o que eles viram aqui no museu ajudou muito a inspirá-los, né, nessa construção. Então, eles... É uma coisa assim... os índios, de maneira geral, assim, pelo contato que eu tive com muitos deles, eles têm assim, um gosto pela tecnologia muito grande. Quando eu comecei a dar aula no curso, em 2007, eles tinham... todos os equipamentos deles eram mais sofisticados que o meu, assim, tudo, celular, tudo. Filmadoras, assim, na época eu acho que eu nem tinha celular, e eles filmavam as aulas, então eles têm a dinâmica deles é o contrário do que a gente pensa, eles são mais dinâmicos que a gente. Nós somos sedentários, assim, perto deles. A gente, primeiro que a gente tem uma ideia daqueles índios pré-colombianos, né? Os índios pré-colombianos já eram muito dinâmicos. Eles já tinham sistemas de troca muito intensos. Aqui na América do Sul, América Central, eles sempre tiveram muita vontade de contato, de interação em tudo. Então, por exemplo, eu achava que assim, estudar um grupo indígena seria fácil por causa do isolamento. Eu acho hoje em dia mais fácil estudar a gente aqui na cidade, é muito mais fácil do que estudá-los. Eles estão em permanente troca, sempre tiveram trocando, aprendendo coisas. Os índios, na época do descobrimento, eles dominavam assim, cerca de 5 línguas cada indivíduo. Eles tinham uma língua que eles se comunicavam, que eles, assim... tem uma língua, assim, usando aqui a linguagem aqui do Humberto Maturana, né, um biólogo chileno, assim, tem uma língua que emociona, que é a língua que a gente usa para se emocionar, para interagir, afetiva. E tem as línguas de comunicação. Então todos tinham a sua língua, mas tinham diversas línguas de comunicação, de troca, né, de interação com outros povos. Então, diante disso é que a gente começa a ver assim, uma diferença básica que eu vejo é a questão a noção que eles têm de inclusão. Né? A gente é muito exclusivo, né? A gente é de um jeito e, eu falo de maneira geral, exclui o diferente. Eles são inclusivos por natureza. E aí, eles estiveram aqui e no dia seguinte a gente teve um tempo para discutir um pouco sobre a visita que aconteceu aqui. Na verdade, assim, quando eles vêm para cá, o tempo fica muito curto, eles ficam um mês, fazem diversas disciplinas e assim, eu vou dar um relato bem assim, mais superficial, porque não houve tempo assim, de fazer um trabalho mais de sistematizar todas as observações e nem de produzir nenhum material assim mais consistente. Mas eu vou falar um pouco sobre assim, as críticas que eles fizeram e eu acho que essas críticas elas podem até nortear alguns trabalhos da rede. Eu acho que são ideias que eles tiveram que foram interessantes. Logicamente, a primeira observação que eles fizeram é que o museu tem pouco sobre o conhecimento dos povos indígenas. É a primeira coisa que eles observaram. Eu nem comecei a falar e já foram falando sobre isso. E eu peguei um trecho aqui, que o começo da visita, né, a gente tem aquela dinâmica ali do Big Bang, né, do mundo, da explosão e tal. E aparece aquela parte superior, né, que acontece nas estrelas, e depois a Terra, né? Então a gente tem uma visão assim, de cima para baixo, né? Aí tem um mito do povo Ticuna, que ele fala assim: no tempo passado, todas as estrelas que estavam no céu eram terrenas. Então, quer dizer, eles já começam a inverter. Para eles, tudo que está no céu tinha na Terra, e saiu da Terra. E a nossa visão, né, baseada na física, assim, é dessa coisa invertida. Né? Então, só é um exemplo só para mostrar como é que a gente tem assim, visões diferentes e como é que é importante trabalhar. No caso, assim, a gente está falando dos povos indígenas, a gente tem uma herança africana intensa também, né, de visões do mundo, de cosmologias, né, então são... Quer dizer, a gente pode fazer uma série de trabalhos com
diversas visões e tudo. Inclusive a visão que a gente chama de visão científica, se a gente pegar na população nossa aqui em Belo Horizonte, assim, quantas pessoas lidam com a ciência mesmo e têm a ciência como visão mesmo, né, de vida? Eu acredito que são poucas pessoas, né? A gente tem uma população que talvez seja mais assim numa visão criacionista do que evolucionista. Apesar de que o brasileiro ele herdou muito essa herança, inclusive, que eu falei há pouco, né? Teve uma pesquisa na Folha de São Paulo que eles relataram que nos Estados Unidos mais de 60% das pessoas são criacionistas e que no Brasil a situação não é bem assim não. No Brasil as pessoas se dizem criacionistas, mas elas acreditam na evolução e elas acham que em cada passo da evolução tem a presença de Deus. Então é uma maneira de ver inclusiva, né? Essa coisa que é uma herança que eu acho indígena que está... E aí a gente é muito assim, né? A gente qual que é a nossa religião? A gente tem uma educação cristã e tudo, né? Mas a gente agrega tantas coisas a essa educação cristã, né? O espiritismo, não sei o quê. Então tem muita inclusão, eu acho. Um outro ponto que eles levantaram também eles falaram sobre a necessidade de uma análise mais equilibrada das benfeitorias e dos malefícios. Toda essa questão da mineração, né, eles acham que o museu assim, foi mais sedutor em relação aos benefícios assim, da mineração dos metais, né? Alguns levantaram algumas questões sobre o impacto da mineração dos moradores, né, em especial das populações indígenas que são afetadas, né, na implantação não só de mineradoras, né, mas a gente tem casos assim do impacto de barragens, né, de usinas hidrelétricas. A gente tem muita... no caso da mineração, houve eles relataram que teve uma preocupação muito justa com a natureza, assim, e com a recuperação da natureza, mas sem a presença dos povos, né, das comunidades, indígenas ou não, né, então é um outro ponto assim, que é interessante. E mesmo essa relação aí da natureza com os povos, ela é uma relação, a nossa visão científica, ela vê a natureza como algo talvez mais estático, e a gente tirando da natureza o que a gente precisa. A relação dos povos indígenas com a natureza é mais dinâmica. Assim, para começar, eles falam da separação como a gente faz, né, de natureza, né, e os seres humanos. Inclusive, nem entre os seres humanos e os outros animais, assim, eles têm eles acham, por exemplo, que uma onça pode ter humanidade, né? Aí tem uma série de mitos que relatam essas relações e tudo. Um dado assim, interessante na Amazônia e que me surpreendeu foi que eu tinha uma impressão de que onde o homem não tocou é que tem mais diversidade. Aí na Amazônia já provaram o contrário. Onde o homem tocou, os homens mais antigos, é onde tem mais diversidade. Porque a gente sempre pensa numa interação que a gente já tem entranhado na gente, uma interação do homem mais destrutivo. Então a gente pensa assim, o homem está sempre tirando e diminuindo a diversidade. E aí eles mostram assim, que estudos mostram que a diversidade aumenta, ela pode aumentar com a presença do homem. E são as culturas, as línguas e tudo. No Brasil, na época do descobrimento, eles acham que tinha entre 1.000 e 1.500 línguas faladas aqui. Atualmente são 180. Então isso é uma perda que não tem como recuperar. Assim. Um trabalho nosso lá na Faculdade de Educação é recuperação, resgate das línguas. Por exemplo, os pataxó, eles não têm a língua assim,
como uma primeira língua. E aí há um esforço de tentar recuperar ao máximo a língua deles, fazer dicionários, gramáticas e tudo. O único povo de Minas que mantém a língua são os Machacali. As crianças só falam Machacali. E eles só aprendem, quando aprendem o português, é quando eles são adultos. Até essa semana a gente encontrou uma dificuldade porque a gente ia dar aula para 5 índios Machacali. E a índia lá, Machacali, que traduz, ela não veio. E aí a gente teve que remodelar tudo, porque a gente vai explicando para ela as coisas e ela vai explicando para os outros. Aí ela teve problema, não pôde vir, e aí a gente teve que desenvolver outras atividades com os que vieram. Eu assisti uma aula de astronomia com eles, e é muito legal, porque o professor de física fala para ela traduz, e o interessante, assim, que eles têm palavras para tudo. Assim, todas as estrelas no céu que ele ia contando tinha nome Machacali. Aí teve até uma experiência lá de uma professora de química que ela falou de ácido sulfúrico. Aí, na hora que a Sueli, que é a professora lá, ela traduziu, ela falou uma palavra Machacali, que tinha a ver com ácido sulfúrico. Aí o negócio complicou, né? Mas como é que vocês têm? Mas tem. Isso, a língua é interessante porque mostra, né, a riqueza, né, de conhecimento. Né? A língua tem, né, os vocábulos que a gente fala tem a ver com a riqueza do nosso conhecimento. Agora, a língua também não vamos dizer assim, não é o fator que vai determinar o resgate de uma cultura ou não. Você pode ter uma cultura você tem culturas que falam a mesma língua e tem costumes bem diferentes. Então, não tem assim, existia, né, antigamente uma ideia de que sem a língua não haveria cultura, mas essa relação ela não procede, porque você pode ter diferentes configurações. Você pode ter, por exemplo, tem assim, povos aqui no Brasil que falam português, mas do jeito deles. Quando a gente fala no Jacriabá, no norte de Minas, eles estão falando português. Mas não é português igual a gente fala, eles estão usando um jeito deles falarem português, de interagirem, né, de se relacionarem em português, mas diferente da nossa maneira de relacionar, de conversar. E a gente sabe disso quando a gente vai no interior, por exemplo, a gente vê claramente isso, né, que as pessoas se relacionam, mas a gente tem que muitas vezes estar no contexto para entender o que eles estão falando, as maneiras de abordar as coisas são diferentes. Então a língua, ela é um fator importante a ser resgatado, mas assim, não é assim, esse determinante que vai impedir o resgate de uma cultura, não é bem assim. Eles apontaram também um outro item, questão do trabalho escravo, né? Eles acham que foi pouco comentado. E aqui no caso até desses povos, os africanos que vieram para cá, existem, assim, hoje em dia, houve uma mistura muito grande dos relatos dos povos indígenas com os relatos dos povos vindos da África. Então a gente, assim, é igual a gente fala de samba, né? O samba é brasileiro, né? Assim, agora as raízes são africanas e tal. Então a gente já tem mitos que são ditos assim africanos, mas que já estão impregnados das visões dos povos indígenas, né? E o contrário também. Teve uma aluna que ela falou uma coisa que eu achei interessante, que ela falou sobre a estrutura dinâmica do museu, e ela achou que a dinâmica das montagens, ela inibiu ela um pouco a crítica dela. Assim, achei interessante relatar isso, que ela achou tudo muito dinâmico, mas alguma coisa nela, assim, ela não sentiu a vontade para pensar sobre as coisas, quer dizer, ela aprendeu muita coisa, mas
não sei se é pela própria dinâmica assim, de tempo, né, o que aconteceu especificamente, mas ela se sentiu um pouco inibida, assim. Não sei se é uma característica pessoal dela ou se tem a ver com essa relação mesmo do tempo, das dinâmicas, da própria visita, né? Talvez uma visita um pouco diferente pudesse modificar isso. E alguns relataram um pouco essa questão da... Aqui tem algumas... em algumas exposições, trabalham com aqueles dados estatísticos, né? A pessoa média consome tanto de aço durante a sua vida e tal. E eles reclamaram que porque eles acharam que colocou todo mundo no mesmo saco. Assim, falou assim, ó, eu não... Porque a estatística é muito assim, né? A estatística ela encobre as coisas assim. E eles sentiram assim, eles falaram assim, eu não faço parte dessa estatística. Não. E até essa questão mesmo, né, do consumo, né, que é uma coisa assim, ela é crucial, né, do capitalismo assim. E o capitalismo, a ideia dele é colocar todo mundo no mesmo saco, se possível, se não em pequenos sacos, mas cada saquinho com seu comportamento adequado do consumo. Então, eu achei interessante isso, essa coisa assim, e que tem a ver com o que eu falei no início sobre essa questão da diversidade, né? Assim, o trabalho com a diversidade, ele é muito complexo, assim. E a gente lida muito mesmo na academia. Hoje em dia, por exemplo, na sociologia, eles estão usando cada vez mais métodos estatísticos e tem um certo propósito, mas que encobrem todas essas diferenças, né? O trabalho com a diferença, ele é um trabalho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é aproximar daqueles povos, é aproximar da diferença mesmo, né? É fazer o confronto, é uma luta, né? Assim, o que eu acho interessante nesses professores que eu falei que vêm de outros estados, principalmente do norte do Brasil, eles são verdadeiros guerreiros, né? Que eles estão querendo preservar a cultura do seu povo e ao mesmo tempo estão querendo entender o mundo da gente para poder construir alguma coisa mais interessante assim. Quer dizer, eles sentem a necessidade do nosso conhecimento, isso não tem dúvida, né? Inclusive eles vêm aqui para Belo Horizonte, para a universidade, para outras universidades no Brasil para aprender alguma coisa, né? Assim, e muitas vezes não sabem ao certo o que eles querem aprender, mas eles são muito seduzidos, né, pelas nossas tecnologias, a gente até chegou a discutir depois desse debate aqui sobre o museu, a questão da sedução, que a sedução, né, que ocorre é muito forte, né? A gente tem um aparato todo, uma mídia toda, né, muito voltada, né, para essa sedução, né? E essa sedução, assim, ela é mais efetiva na medida que realmente ela enquadra as pessoas na mesma característica, né, na mesma, agora eles falaram aqui, no mesmo saco, né? Então, e esse foi basicamente o relato, assim, que uma síntese do que a gente discutiu em sala de aula, e eu acho que daqui muitas coisas podem surgir, assim, muitas ideias, né, muito material, né, muita coisa assim. Quem quer fazer uma pergunta? Uma questão? Tá, eu queria fazer um adendo. Que bom, Marcos. Enriqueceu muito o nosso trabalho, a sua fala, Simone também. Eu me identifico especialmente com você e com a visita, porque eu e o Sandro participamos dessa visita, né, Sandro? E eu fiquei muito feliz com todas as colocações deles. É uma pena que eles não estejam aqui hoje conosco, por dois motivos. Primeiro, porque quando você é capaz de desafiar e criticar, é porque eles se envolveram realmente com a visita. Então, de uma forma ou de outra, foi significativo para eles. E segundo, porque a gente está tão ligado ao tema da rede,
E você já disse que eles têm uma facilidade enorme com tecnologia, que é outra coisa que eu quero comentar depois. Então não vai ser dificuldade nenhuma para eles a gente colocar isso tudo na rede, produzir material e dar continuidade a esse trabalho na rede. A Adriana, inclusive, já deu uma ideia aqui, já desafiou vocês a criarem um roteiro indígena para o museu. Tá? Então, essa é a nossa resposta. Você até tentou, né? Nós tentamos, então assim, já é a nossa primeira resposta, estímulo e provocação. Eu queria fazer uma provocação também, e é uma pena que eles não estejam aqui, mas a gente vai colocar isso em rede. Eu faço esse compromisso com você, com a turma e com os ouvintes, porque, assim, engraçado, quando eles falam da questão da identidade, lá na sala do meio ambiente, né, que tem a atração bebê, que fala quanto você consumiu, e eu acho que, e aí, para mim, essa inquietação dele não se sentir indivíduo daquela generalização, mostra bem pra gente esse conflito da mineração, quando a gente acha que eu não faço parte disso, e todos nós fazemos parte da mineração, porque nós consumimos. E se eles mesmos são vidrados com celular, tecnologia, eles estão consumindo metal o tempo todo. Né? Então, é essa tensão da sala do meio ambiente que é provocada em todos, mesmo nos índios. E é bacana isso, porque aí a gente desromantiza, o que também é muito preconceituoso, aquela visão do índio que não toca, do índio que não intervém e que não, como se diz, não degrada, e que também não é uma nova visão, já que você mesmo colocou que onde há interferência há diversidade. Então, assim, eu acho que fica realmente um sentimento de um incômodo. Por que eu fui seduzido por essa tecnologia? Por que eu fui seduzido por essa mineração que vai na minha comunidade, que destrói a natureza, que destrói o meu povo, mas eu sou seduzido por esse consumo? Porque eu gosto de celular, eu gosto de câmera, eu gosto disso. Né? Então, eu acho que é essa tensão que é rica, que faz a gente discutir e que acho que é o processo, né, de aprendizagem no museu e que é a extensão disso depois numa rede. E da aluna que não sentiu o dinamismo, com certeza uma visita talvez não dê tempo, né, Sandra, a equipe que trabalha aqui. E aí eu fico feliz de novo de responder que realmente talvez uma visita, o visitante não possa ter tanta interatividade, né? Mas que, de novo, na rede é um lugar que ela vai ter voz. Na rede é um lugar que ela vai poder ter essas impressões pessoais, específicas. Então, assim, eu fiquei muito feliz com todas as críticas e faltas, porque eu estou sentindo que realmente essa rede vai ser útil. Que realmente não vai ser um modismo ou uma febre que a gente resolveu pegar na onda, assim, o bonde andando. Então, eu creio que, assim, saber que eles gostam de tecnologia, então, né, foi muito bom. É esse meu comentário. Alguém mais? Eu queria só perguntar, né, se eles têm acesso a essa tecnologia, eles têm acesso também à internet, por exemplo? Tem algumas. Às vezes, na mesma área, você tem escolas que já têm acesso à internet. Em certas áreas você tem um sinal de celular, algumas operadoras atuam, assim, mas não é assim, porque aqui também a gente lida com os índios que já são professores, então eles têm um salário, então que já permite que eles adquiram, né? Lá, por exemplo, uma mudança grande, a gente fala de tecnologia também, estradas, né, que eles fazem nessas áreas, assim, modifica muito a vida deles. Hoje em dia, por exemplo, você vai no Jacareabá, eles têm muitas motos, né? Estava até querendo montar um curso lá de manutenção de moto, porque deve ser muito útil também, assim, e essa coisa deles serem, porque
na disciplina que eu dou, eu provoco muito isso, né? Deles gostarem tanto de tecnologia e buscarem entender, né? Então tem uma tabela que a gente faz lá, que eu proponho, que é eles falarem das tecnologias antigas, né? Por exemplo, nós temos um método aqui de construir casas, a gente usa isso e tal, e o que se faz atualmente. Então a gente vai desde a matéria-prima até os resíduos. Então, por exemplo, no caso da comunicação, a gente dividiu lá, tecnologias de comunicação. Como é que era antigamente? Antigamente a pessoa saía ia da casa do outro, conversava, trocava ideia e tal, e agora? Usa o telefone, usa isso. Mas aí o que tem essa tecnologia de comunicação? O que ela usa como matéria-prima, né? E o que ela usa, quais são os resíduos disso? E aí eles perguntaram para mim, mas o que acontece então quando uma pessoa vai na casa da outra, fala e depois uma conversa com a outra, qual o resíduo disso? Aí eu falei assim, fofoca. Não começa sabe? Mas tem a ideia desse quadro que eu proponho é eles terem essa consciência mesmo das matérias-primas, tudo, e o processo de fabricação, né, que no processo de fabricação você gasta energia. Eu até usei aqui os dados do museu, né, de aquele gasto de energia na mineração, de água, né, são dados muito importantes. Teve um aluno na turma anterior que ele chegou à seguinte conclusão, o Donizete, a gente estava nesse seminário que eu falei de fechamento, né, das disciplinas. Ele falou assim, tipo assim, professores, eu cheguei numa conclusão. O que a gente precisa mesmo é terra e água. E eu falei, é isso mesmo. E aí, quando eu retomei esse comentário do terra e água aqui, né, durante a visita, que aí a gente começou a julgar lá a relação do consumo de água, né? Que aí tem aquele quadro lá, você muda lá, eu vou produzir tanto de aço, eu vou precisar tanto de água, tanto disso, tanto daquilo. Eu acho que o importante é essa consciência, porque eles começam a usar as tecnologias e como a gente também, né, vamos dizer, muitas vezes a gente não tem ideia nenhuma. É muito comum a gente chegar numa aldeia e ter fralda descartável jogada no mato. É muito comum, né? Eu tive uma visita lá nos Machacali, na Aldeia Verde, lá, cheio de fralda descartável, que é aquela coisa fácil de usar e que você usa e joga lá. Agora, essa consciência que é o importante, né? É a gente ter essa consciência da tecnologia, o impacto dela no costume, né? Por isso é que essa disciplina Ciência, Tecnologia e Cultura, para relacionar justamente as nossas escolhas tecnológicas e o impacto disso nos nossos modos de vida. Né? Eu uso até um texto muito interessante lá do Humberto Maturana, que ele fala que é o tipo de homem que determina as escolhas tecnológicas, e não as escolhas tecnológicas que vão mudar o homem que a gente é. Sabe? Se a gente é competitivo, bélico e tudo, isso implica em opções tecnológicas. Não são as opções tecnológicas que vão dizer o que você vai ser. Tá? Entendeu? Então tem um trabalho assim que essa consciência é uma coisa que a gente vai ampliando, né, de uma turma para outra. Né? Eu diria que eu estou numa fase ainda muito experimental dessa disciplina, e aí e cada turma que passa a gente vai estudando determinados aspectos e tudo. Mas essa coisa desse aluno Donizete falando terra e água é tudo, né? Assim, né? Porque você não precisa de mais nada, né? Terra e água, gente. E aí você começa, o resto a gente faz, né? Qual que é a faixa etária que visitou com você? Esse grupo, eles são em torno de 20 anos a 30 anos, assim. Tem alguns um pouco mais velhos, e uma grande parte eles casam muito cedo, né? Já são casados, têm filho, vem até um bebê na visita. O legal é que eles trazem, né? O bebê vai para a sala de aula, tudo, então eles são muito coletivos, né? Assim, essa coisa do coletivo é o tempo todo, né? Então, mas a turma anterior, que vai se formar em maio, eles já são mais velhos um pouco.
Mas essa turma que veio aqui são bastante jovens, assim. Então, é o oposto da nossa, né? As crianças já nasceram com a tecnologia, né? Eles não conhecem, não sabem o que é viver sem ela, né? A gente aprendeu a usar a tecnologia, já nasceram com isso. É muito diferente, Eu percebo, é uma inversão, porque na visita dos meninos do recreio, foi na visita de 4 anos, uma das crianças entrou no elevador e ela não estava preocupada com o conteúdo, ela estava preocupada com o que a imagem estava passando. E ela só tinha 4 anos. E ela não saiu de dentro do elevador enquanto ela não descobriu como que aquilo estava acontecendo. E ela descobriu como aquilo estava acontecendo. Enquanto as pessoas mais velhas, que às vezes se preocupam muito mais em como as coisas acontecem, chegam aqui e estão preocupadas com o conteúdo e interagiram muito mais com o conteúdo do que com a forma como aquilo estava sendo apresentado. Então eu acho que dá para fazer um paralelo muito bacana nisso, sabe? Que a criança, às vezes a gente acha que ela vai entrar naquele espaço e fala assim, nossa, que legal, eu tô crescendo. Que teve claustrofobia. Que não aguentou ficar. Eu senti falta de ar. É interessante, porque entrou, nossa, vai olhando, né? Passou. É muito diferente. Mas eu achei muito legal, assim, e as visitas, em geral, porque ambas as visitas foram experiências para o educativo, né? Que foi um período de experiência nossa. E aconteceram coisas que a gente não esperava, como sempre, né? E a visita do recreio, por exemplo, foi uma visita que a gente queria principalmente testar quantos alunos a gente poderia colocar por monitor, era uma das coisas. E a gente começou a perceber, assim, que atrações que a gente achou que eles nunca iam se interessar foram das que eles mais gostaram, sabe? Que eles não iam entender e que eles estavam explicando pra gente como é que funcionava, sabe? Por exemplo, a matéria-prima do Big Bang, a gente não queria nem passar com eles por lá. E eles falaram da história do universo, sabe? Então, assim... Eles fizeram uma relação, uma das crianças falou, em Londres, você se lembra disso? Lembro, do relógio. Ele ligou o nome, Big Bang, que o assunto com o também relógio. foi uma criança do meu grupo. O assunto que eles estão falando projeto, que nós por causa da licença da época. É um assunto bem vivo. Eles pelo Big Bang lá. Vocês estão tendo infância científica. É que eu acho interessante nessa fala da Luísa, é que enquanto muitos adultos, quando o elevador do Dom Pedro chega e fala, uai, eu estou no mesmo lugar, né? São totalmente absorvidos pela experiência, pela emoção, até pela emoção da fala de Dom Pedro lá dentro. Edri. Até pela emoção, né, que a fala de Dom Pedro causa. Essa criança de 4 anos não se permitiu esse nível de fantasia, mesmo estando numa hora em que eles fantasiam sem precisar de nada, né? Eles se transformam sem precisar de nenhum objeto. Então, uma criança de 4 anos fala, eu descobri como é que é, a imagem é que desce, é que sobe, não é a gente que desce. Eu achei isso assim, paradoxal, né? Você imaginar adultos como o pai da Ana Paula, né? Na hora que chega e fala, mas como que eu estou no mesmo andar? Né? E a criança te tira o chão quando fala, não é isso que está acontecendo, né? O truque é esse, né? Eu achei interessante. E em relação a essa visita também, me chamou a atenção como que eles conseguiram muito rapidamente associar os conteúdos das vivências deles, né? Então, assim, até falas que muitos adultos não têm dentro do museu, né? Os adultos se encantam com os tetos do museu, mas eu até hoje não escutei ninguém dizendo que é um teto barroco, porque tem muita policromia. Uma criança falou isso, né? Então são coisas assim, surpresas. Quer dizer, enquanto, na medida que o museu pensava que podia ter esse grupo para fazer uma experiência de quantos alunos, primeiro, qual a idade mínima para se fazer uma visita monitorada no museu, e depois quantos monitores para quantas crianças,
a gente foi tomado pelo nível de conhecimento, pelo nível de informação e pelas respostas que as crianças deram. Quer dizer, eu entendo que o educativo não conseguiu cumprir a meta dele. As crianças passaram a perna no educativo, não cumpriram a meta, porque até hoje ninguém me disse quantos monitores precisam para quantas crianças de 4 anos. Esqueceram. Tirando a brincadeira, só para completar, que eu acho que é importante isso. E que aí também é uma coisa assim, um pouco frustrante ouvir o relato dos índios, né? Eu acho que seria interessantíssimo, professor, colocar isso na rede, porque talvez a gente tenha respostas para eles também sobre o que eles questionaram de não ter aqui, né? Uma abordagem mais aprofundada em relação à escravidão e falar mais a respeito dos povos indígenas. Talvez essa provocação em rede traga respostas interessantes para esse grupo, porque eu também não entendo que é bem assim a colocação do museu, né? Mas uma coisa que eu acho interessante sobre as 2 visitas, enquanto a gente achava que não poderia se apropriar desse conhecimento, nós vimos alguma apropriação de conhecimentos pelas relações que eram feitas, né? E o outro grupo que a gente achou que ia se interessar muito pela novidade tecnológica de apresentação do conteúdo, não veio um retorno desse interesse deles, né? Então, assim, para mim foi bastante paradoxal as 2 falas, né, de vocês na mesa. Acho interessante, pegar o gancho, que eu trabalho na escola também, creio, e eu não sou professora, eu sou psicóloga da escola, e eu entro nas salas, converso e tal, e hoje entrei numa sala, e eles estavam em roda muito interessados, vendo a Via Láctea com o Sol, os planetas, eles interessados lá no nome dos planetas e tal. Aí eu estou vindo recente de uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos, que eu fiz uma viagem simulada a Marte. Aí eu aproveitei, vou contar uma história para vocês. Aí eles ficaram interessadíssimos. E foi muito legal, porque quando eu comecei a falar, que aí realmente em termos de tecnologia os americanos são fantásticos, né? Comecei a relatar a minha viagem, uma criança falou assim, Tereza, eu fui tentando explicar para eles, se eles saberiam o que seria uma viagem simulada, fui tentando explicar para eles. Aí uma criança falou assim, já sei, é igual o elevador do museu. Que a gente pensa que está descendo e não está. Falei, é isso mesmo. Simulado é isso, a gente vive uma série de coisas, como eu também pensei que estava no espaço, eu tive taquicardia, tive que enfrentar chuva de meteoros, fui contando para eles, e eu achei muito bonitinho. Então, a aquisição, né? Eles tiveram experiência, já aplicaram, né, aquele conhecimento corretamente. A Tereza já entendi. É igual a gente no elevador do museu. A gente está no elevador, sente que o elevador está mexendo, caindo, mas é tudo de mentira. É isso mesmo. Nossa, essa parte do elevador chamou muita atenção no modo geral, né? Várias crianças queriam explicar. Da panela também marcou da panela e do elevador. Várias crianças quiseram ficar lá dentro. Tem criança que acreditou que a cozinheira era real. A cozinheira é real, só que ela não está aqui, né? Não, mas a criança estava lá, ela está aqui embaixo, daí ela estava lá mesmo. Interessante. Adri. Não. Mas essa questão das relações é porque, às vezes, relação é uma coisa assim, você pode fazer uma relação de conteúdo e tal, mas, por exemplo, só para falar para a Helena, assim, que não precisa, não foi, a frustração não eu acho que a visita foi muito positiva, no sentido do conhecimento que eles tiveram aqui. Teve uma palestra lá, que teve um índio xerente, que fez uma palestra lá, e ele estava comentando sobre
uma hidrelétrica que foi colocada na área deles, né, lá na área indígena. Lá foi implantada uma hidrelétrica e eles foram, vamos dizer assim, recompensados, entre aspas, com uma verba de 10 milhões de reais, sei lá, uma coisa assim, né? E aí, um dos alunos que tinha vindo aqui no museu, um pataxó, ele perguntou para ele assim, ele começou a discutir com ele sobre a questão do impacto da hidrelétrica na área lá. Então ele pela dinâmica aqui do impacto da mineração na área, ele quis saber. Então a pergunta dele foi por que ele tinha vindo visitar aqui. Porque aqui foi mostrada uma relação de uma atividade com uma área. Entendeu? Então, às vezes, a relação que se faz, ela pode não ser direta, né? Mas alguma coisa chama atenção. E essa coisa que chama atenção, a gente não tem muito controle sobre isso, né? A gente que é professor, a gente sabe que a gente tem alguns objetivos imediatos, algumas coisas que a gente alcança, alguns a médio prazo e outros que a gente nunca vai saber, a não ser que tenha a sorte de encontrar com um aluno assim, uns 10 anos depois e tal. Mas mesmo sob o ponto de vista assim, do conteúdo, das características, eu acho que eles conseguiram aprender muitas coisas aqui. Agora, eles estavam, no caso, num contexto de uma disciplina que o objetivo dela é criticar mesmo essas relações, né? Então, não é uma coisa assim... Eu acho que eles aprenderam muita coisa assim. Mas já veio direcionado para essa... A proposta da visita já era exatamente... mesmo não sendo, eu acho que seria... Mesmo não sendo direcionado, essa proposta, eu acho que isso já está imbuído deles. Por quê? Eles já são considerados excluídos. Então, quando você é excluído, o que acontece? Você tem que mostrar para o outro que se diz incluído, que ele o que está acontecendo é ele que está fazendo mal ou fazendo, né, alguma coisa no meio ambiente. Eu penso que sim. Tá? Mesmo não sendo direcionado, eu acho que o pensamento dele seria, acho que até desmistificar essa coisa do índio, que realmente nós temos mesmo, né? A hora que eu penso como que eu aprendi, como que realmente era uma rede de preguiça aí, né? Então, tem muita diferença. E aqui vamos levar anos até tentar uma aproximação maior. É o que eu acredito, não sei. Eu também não tenho contato, nunca tive, então... Eu fico imaginando, assim, quando essa Índia fala, né, da questão de ser bombardeado pela tecnologia, assim, nessa hora eu tentei fazer ficar no lugar desse indígena que teve essa sensação, e aí sim eu concordo, porque eles são seres contemplativos por natureza, né? Eles gastam um tempo muito maior, né, nesse exercício de contemplação do que nós não fomos educados para isso, né? Eles, por natureza, são assim. Então eu fico imaginando que sensação, que ruído o museu pode ter causado para eles, no sentido de ruído mesmo, porque cada atração tem uma forma diferente de apresentação, todos são muito densos, elas são muito rápidas, porque senão também as pessoas... E assim, já baseado na nossa cultura. Se demorar mais de 2, 3 minutos, as pessoas não vão ver. Então, para eles, esse ritmo que foi dado ao museu, o ritmo pensando, né, na cultura nossa, né, que não tem esses hábitos. Para eles deve ter sido aflitivo. Eu entendo um pouco isso, é mais aflitivo. E até queria saber como é que foi o comportamento deles no espaço do museu em que a gente tem acervo, né, que é o inventário mineral. Como é que eles reagiram àquela exposição? Porque ali o convite mesmo é para contemplação e para pensar a respeito daqueles objetos que estão lá, né? Talvez o Sandro possa até falar, né?
que ele achou dessa? Vocês se lembram, Sandra? Foi uma parte do grupo que eu estava com relação ao tempo. Teve muito tempo para que eles pudessem ficar contemplando as amostras. Mas eles se mostraram interessados, pararam, perguntaram, né? Mas o tempo que a gente tinha da visita, infelizmente, não foi o tempo que eles precisavam, sim, para poder ficar em cada amostra. Agora, essa questão do tempo, estou falando de tempo. Porque essa diferença que a Helena está falando, apontando, é interessante, porque quando a gente está dando aula para uma turma aqui da cidade, você pergunta alguma coisa e espera uma resposta num certo tempo, né? Lá com os índios você espera às vezes minutos, 5 minutos. Pode ter um professor que ele veio aqui dar um curso sobre história do alcoolismo, que ele falou que ele às vezes fica esperando 15 minutos na sala de aula. Ele faz uma pergunta e fica esperando 15 minutos. Então a Ana Gomes conta uma história dessa com um indígena. Que parecia que não tinha resposta, e parece que em meia hora, sei lá, apareceu a resposta. Eles estão matutando. Nem estava pensando nisso, mas falou, não, você não me pediu para refletir? Os índios, a Ana também tem um relato interessante dos índios Guarani, que eles falaram assim, primeiro eles falaram assim, o homem branco fala demais. E eles falaram que, segundo os Guarani, quem fala demais é doente. Adriana tem uma pergunta. Rodrigo, a gente vai transmitir sua pergunta agora. Ela é para Simone, ela te dá os parabéns, Simone, pelo trabalho com o blog. E ela quer saber como que você articula esses diferentes blogs. Se você... Ela quer saber se os diferentes relatos podem depois ser reapropriados. E ela pergunta isso porque é uma preocupação nossa, porque a gente vai ter que juntar no site muito conteúdo e muito relato. E a gente precisa pensar nesses pontos de convergência dos conteúdos, dos relatos. E talvez você conheça alguma ferramenta, alguma dica, ela quer saber. Qual a mágica? Bom, eu não sei se é mágica. Eu gosto, né, de estar sempre, né, acompanhando as novidades e postando, e vários interesses. Não estou só na área de educação, eu mexo com imagem, né? Então eu estou sempre tentando articular todos, né? Eu não posso juntar tudo num só, né? E tem os blogs da escola, cada um é de uma turma, cada um é de tem um projeto, tem um ritmo. Agora, não sei responder como juntar tudo isso no mesmo lugar. Agora, eu acho assim, você pode, eu imagino, né? Você pode apropriar do comentário que está no blog, copiar e postar na sua rede com o nome de onde ele veio, né? Quem postou e onde está o original, né? Você está só pegando emprestado, eu imagino isso. Mas não tem uma síntese no blogão, assim? Não. Cada blog é um. Você pode copiar aquele texto com a pessoa que escreveu né, naquele comentário e colocar no seu espaço, mas como, né, vindo de outro local. Eu acho que isso é bom de fazer, porque se está na rede, é para todo mundo, né? Só que cada um é uma ferramenta diferente. Você tem o blog, você tem o WordPress, você tem outras formas, né? Por isso, eu acho que em alguns sites também você entra no Twitter, Facebook, Orkut, quer dizer, todos os íconezinhos embaixo, quer dizer, cada um vai olhar o que tem mais costume, né? A ferramenta mais adequada, né? Eu acho que é isso. Eu entendo a preocupação da Adriana, porque só de uma visita a gente já tem a proposta de um novo roteiro, né? Não é só uma visita, porque é uma cultura inteira. São anos, são milhares, é um conteúdo, né?
muito rico para a gente. Eu entendo. Peraí, a Adri tá. Sim, ela está falando aqui que esses tags, Simone, de outras redes sociais, que ficam nos sites ou nos blogs, eles ajudam a dar importância a categorizar os temas, mas que a preocupação é o excesso de informação. Então, Adri, eu entendo mesmo a sua preocupação de pensar que quando a gente começar a postar esses comentários, essas construções na rede, a gente organizar isso e criar um ponto de convergência. Bom, desde o princípio das falas aqui, as pessoas citaram muito isso, que uma rede, ela não cresce por si só, ela não é geração espontânea, né? Então, o que é preciso na rede? A rede é feita de pessoas, e pessoas com interesses, e pessoas com diferentes formações, e diferentes ações e intervenções. Então, o excesso de informação é uma coisa que está aí, a gente já lida com esse problema há muito tempo. Outro problema é saber, e o legal da rede também é perder o controle, outra coisa que já foi falado também. Então, eu acho que o que vai acontecer é que cada um vai captar o que lhe for interessante. Então, e a gente vai ter que usar também outras ferramentas, porque para cada audiência a gente vai ter uma rede social que vai lhe atender. Então, assim, e outra, tecnologicamente falando, a gente tem sim ferramentas, Adriana, de monitoramento de redes sociais. Então, a gente tem ferramentas, tem softwares, tem muita coisa de máquina mesmo, de tecnologia de informação, que peneira, que faz essas coisas também. E sobre a questão dos pontos de convergência, eu acho que é uma ferramenta a mais que a rede tem em relação ao blog, né? Então, eu acho que quando na rede você joga um assunto e aí você joga, por exemplo, cultura indígena, né? Então, você vai ter de vários usuários, num só lugar, vários temas, debates e visões sobre a questão da cultura indígena. No blog não, no blog nós teríamos que ter vários blogs sobre a questão da cultura indígena. Então, para mim, é um enriquecimento, é um plus, né, da rede em relação ao blog. E aí, o que vai acontecer? Mas o blog contribui com os links. Então, de repente, um usuário da rede, que tem um blog, conhece um blog, ele vai contribuir com esse link. Mas na rede, é como se a gente tivesse, é como se os braços da rede, como se a rede tivesse mais braços de captação e de convergência de informação. Vocês entenderam um pouco isso? E a Adri disse que a gente vai conversar mais sobre isso depois. Mais alguma pergunta? Comentário? Então... convida essa turma para vir amanhã aprender a postar? Sim. Amanhã, de 14 às 18, nós teremos as oficinas de usabilidade. Usabilidade é o grande problema da rede. Muitas vezes a gente tem problema de captação de audiência e, como nós percebemos aqui hoje, às vezes é o usuário que tem dificuldade, né, de uso da ferramenta. Então a gente vai dar oficinas. De 1 em 1 hora a gente vai dar oficinas para 10 pessoas. Primeiro porque é o número que a gente tem, segundo porque a gente acha que é o que vai alcançar e o que a gente vai conseguir ensinar com isso, com mais precisão, com mais atenção. É um computador por pessoa. Um computador por pessoa. Então a gente vai ensinar a pessoa a criar o perfil na rede e a fazer as postagens e a usar. Lembrando que essa preocupação da usabilidade é uma preocupação mundial. O nosso evento, nós estamos na Primavera de Museus, que é promovida pelo IBRAM, mas esse evento nosso de amanhã está cadastrado no evento internacional, que é World Usability Day, que é uma iniciativa americana, que é o Dia Internacional da Usabilidade, que é 11 de novembro, mas nós estamos cadastrados porque é uma preocupação internacional, uma preocupação assim, mais do que o acesso à banda larga, à internet, é a questão da usabilidade. Então são estudos científicos,
acadêmicos, sérios e profundos, para permitir e fazer com que o usuário se sinta bem e confortável nas mídias. Então, amanhã, a partir das 14 horas, de 14 às 15 nós temos 10 vagas, de 15 às 16 mais 10, de 16 às 17 e de 17 às 18. E, finalmente, às 19 horas, a gente vai lançar a nossa rede aqui, espero, com muito conteúdo de vocês que vão participar das oficinas. Ok? Então, nós esperamos vocês amanhã, escolham um horário e sejam muito bem-vindos. Obrigada pela presença, gente.